Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, um programa sobre trading esportivo, onde eu faço aqui o meu planejamento de trabalho, a criação dos meus cenários em cima dos meus métodos de trabalho. Vou falar hoje sobre o dia 3 de maio, uma segunda-feira. Eu estou gravando esse vídeo ainda domingo, trabalhei durante todo esse dia de domingo, geralmente domingo é o dia onde eu consigo fazer trade desde as 7h30 da manhã até às 18 mais ou menos. Foi um dia de trabalho cansativo pra caramba, não foi um resultado assim muito expressivo. Deixei escapar algumas oportunidades, porque não entraram dentro do meu método, logicamente. Mas acompanhei bastante jogos, todos os jogos que eu pretendia acompanhar, eu consegui acompanhar. Então, se você quer saber um resumo de como é que foi o meu dia de trabalho, se você de fato não acompanhou o meu dia a dia lá no Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Deixei um áudio lá no final resumindo o meu dia a dia, e no final de cada jogo que eu trabalhava também eu tentei mandar algum resumo sobre o que eu tentei abordar, o que eu estava fazendo. Então, para a gente acelerar, para eu não ficar aqui falando só do dia de hoje, domingo, consegui falar de amanhã, o link do meu Telegram está aqui para você escutar os áudios, beleza? Os cenários que a gente tinha ontem, nós tivemos aqui um Lazio Genoa, me escapou esse back ao Genoa, me escapou esse back ao Lazio bem cedo, pelo mesmo motivo que aconteceu aqui no Sheffield também. Foi uma subida do Genoa para o ataque, uma subida para o ataque, uma só não, foi um movimento de saída da equipe lá de trás, começando a criar oportunidade, começando a criar contra-ataque, e uma redução da marcação-pressão do time favorito, fazendo com que a recuperação de segunda bola não fosse tão fácil e fazendo com que a primeira linha, que geralmente marca pressão para pegar o adversário já no campo ofensivo, ou seja, para pegar essa bola já no campo para criar oportunidade de gol, começou a reduzir, O Tottenham e a Lazio, ele tem essa característica de poder reduzir para poder contra-atacar, já que se houver dificuldade para entrar na área, geralmente as duas equipes fazem o seguinte: recuam a linha, espera o time sair, subir, e aí sim tem mais facilidade de entrar na área. Tottenham faz isso, o Lazio faz isso, a Inter de Milão faz muito isso, então por isso que fica difícil pegar alguns backs a eles. O Tottenham até foi muito bem, estava numa exposição bem longa no Tottenham, mas o Sheffield começou a sair, eu fechei minha posição e logo depois gol do Tottenham, também foi mais ou menos assim no gol da Lazio. Eu tentei estar dentro do Barcelona e também não tive sucesso no back, porque aí sim o Valência se mostrou alerta no jogo, se mostrou ativo, começou a aplicar mais contra-ataque em cima do Barcelona. Foi dos não favoritos aqui, entre Genoa, Sheffield e Valência, foi o que mais jogou. O Valência quis ir para cima ainda no primeiro tempo. O Genoa foi para cima da Lazio no segundo, depois que o resultado já estava feito. Então, dos backs aqui eu não consegui estar dentro de nada, ou seja, consegui estar dentro, mas eu consegui pegar nada a favor. O United com o Liverpool foi adiado. Jogo no Napoli, já comentei lá no meu Telegram, aconteceu exatamente o cenário que eu precisava. O Napoli saiu na frente, mas o Napoli perdeu muito gol, não tinha o que ser feito. No final do jogo, por mais que a gente às vezes reclame que não existe justiça no futebol, o Cagliari conseguiu um empate, o que fez jus aqui aos gols perdidos no Napoli, e o Cagliari conseguiu somar um empate fora de casa muito importante, um ponto fora de casa. Sassuolo e Atalanta, houve uma expulsão para a Atalanta bem cedo, a Atalanta até marcou depois com um homem a menos, mas dificultou muito o jogo essa expulsão. O Sassuolo tentando ali pisar em ovos para não tomar outro gol de contra-ataque, e a Atalanta um pouco mais recuada. Eu fui trabalhar esse jogo só no final, no mercado de gols. Bolonha e Fiorentina foi o melhor jogo para mim do dia, um jogo onde eu consegui trabalhar alavancagem, onde eu consegui explorar o mercado de gols de longa exposição, também foi muito bom. Aquele atacante da Fiore que eu elogiei, o Dusan Vlahovic, fez 2 gols. O Udinese e Juventus foi uma grande decepção. A Juventus tinha sido um dos times que eu tinha colocado para se complicar, porque não estava jogando nada. Eu acredito que o time da Juventus vai sofrer uma grande barca de demissão. Acho que o Pirlo não deve continuar. Não sei se o Cristiano Ronaldo continua também, tem que ver se o time vai para a Champions ou não, mas foi uma exibição horrorosa da Juventus. O Cristiano Ronaldo acabou
salvando a equipe em 2 lances esporádicos, né? A Juventus fez um primeiro gol de pênalti com uma falta perigosa do Cristiano, que o cara abriu a mão, e depois um gol de cabeça. A Juventus não fez jus a essa virada, não merecia, na minha opinião. Jogou muito, muito mal. E a Udinese só não venceu esse jogo pelos espaços que tinha no primeiro tempo, porque não quis, porque não estava afim. Tá? A Juventus jogou muito mal mesmo. E a Roma conseguiu cumprir o que era esperado, tomou os gols que iria tomar, porque a defesa da Roma é muito mal, ainda não conseguiu se recuperar. O Dzeko toda hora impedido, em 2 gols impedidos, e depois um pênalti perdido. Eu estava no longa exposição ali, frebetado, precisava desse gol, e o Dzeko perdeu aquele pênalti. Então a Roma aqui cumpriu a cartilha de uma semana horrorosa para a Roma, onde ela tomou um vareio do United, agora perde para a Sampdoria. Enfim, a situação da Roma é bem complicada. E aí tivemos o Barcelona, que eu tinha falado lá em cima que podia se complicar, acabou tomando o gol primeiro, mas virou o jogo com um golaço depois do Messi, tá? Vamos falar então do nosso dia da segunda-feira. Antes, deixa eu comentar com vocês sobre esta promoção aqui da Betfair para o jogo entre Real Madrid e Chelsea, o jogo da volta, né, que vai ser na Inglaterra. A Betfair está oferecendo uma super cotação de 30 para o Chelsea vencer ou de 40 para o Real Madrid vencer. Foi aquela mesma promoção do PSG com o City. Oferecia 40 para o PSG vencer e 30 para o City vencer. Nesse caso agora 30 para o Chelsea, 40 para o Real. Então se você não tem uma conta na Betfair ainda, a maior bolsa esportiva do mundo, vou deixar o link no primeiro link da descrição, vai estar esse link aqui para você participar dessa promoção. Logicamente leia os termos de uso aqui embaixo antes de participar, tá? Mas eu estou deixando indicado aqui porque se você for participar até o depósito cair, você tem tempo. Isso aqui é para o dia 5 de maio. Nós estamos aqui, eu estou gravando no dia 2, segunda-feira dia 3, e esse jogo aqui vai ser quarta-feira, dia 5 de maio. Beleza? Acho que é isso. Vamos falar então do dia de hoje. Vou botar aqui nos favoritos, excluir os já finalizados. E vamos falar de Bundesliga 1 para iniciar. Tá? Hoje é Bundes 1. Hoje, segunda-feira, a Bundes 1 começa antes da 2. Eu vou resumir para vocês que nessa segunda-feira eu estou vendo muito cenário para o mercado de gols. Por necessidade de rebaixamento e, em uma dessas situações, necessidade também de briga pelo título. O primeiro dele é o Mais com o Hertha. O Mais vem numa fase excelente, inclusive ganhou do Bayern de Munique. Né? Isso não é pouca coisa. O Mais começou a se distanciar da zona de rebaixamento, estava lá embaixo, parecia que esse ano era o ano do Mais voltar para a Bundesliga 2, mas segurou bem, né? Os últimos resultados do Mainz são 3 vitórias seguidas e não perde há 8 jogos, tá? Outros números interessantes aqui do Mainz: em 5 jogos dos 6, ambas as equipes marcaram. Ele foi o primeiro a marcar nos últimos 7 jogos seguidos. Isso é importante, é um time que começa muito bem, tá? E o Hertha não perde há 3 jogos. Essa situação do Hertha, às vezes eu vou dar uma engasgada porque eu tô meio gripado, tá? A gente trabalhou na chuva esses dias lá no sítio. Tá bem provável que minha garganta já esteja meio complicada. Esses jogos sem derrotas do Hertha aqui é muito importante porque o Hertha está numa situação muito difícil aqui embaixo, né? O Hertha era um time que merecidamente conseguiu conquistar essa posição porque vem jogando muito mal, vem perdendo muitos gols, tem um dos piores ataques da competição. E é até estranho dizer isso porque o Hertha tem um poderio ofensivo muito grande, tá? Mas não vem encaixando. Fazer o quê? Né? Então, são 2 times que não perdem há muito tempo, né? São 2 times que vêm tendo uma recuperação muito boa. O Hertha dos 2 é o que mais precisa vencer, mas o time do Mais aqui não está totalmente livre do rebaixamento, até porque o Hertha só tem 28 jogos comparado aos adversários diretos, o Colônia, o Bielefeld e o Bremen, até mesmo o Mainz e o Augsburg. O Hertha tem jogos a menos, né? O Mainz tem 30, ainda tem um jogo a menos. Eu acredito aqui que se o Mainz vencer esse jogo, ou vencer um jogo, já
na minha opinião, se livra aqui de qualquer chance de rebaixamento, né? Mas não é certeza. O Hertha, por sua vez, com 28 jogos, precisa desesperadamente vencer. E aqui eu tenho um cenário que eu gosto muito de trabalhar, que é o desespero, né? Geralmente eu costumo trazer esses jogos de desespero para gols ou para uma necessidade grande de alavancagem, né? Uma equipe perdendo e tentando virar no final e tal. Mas na Alemanha eu gosto muito de trabalhar isso para os gols e às vezes até gols tardios, né? Gols de um time, por exemplo, vencendo o jogo por 2-0 e o outro time precisa de mais de um gol, porque lá na Alemanha o critério de desempate também usa a questão do gol marcado, né? O primeiro critério de desempate é a diferença de gols, né? O gol que você toma com o gol que você marca. E o segundo critério de desempate, que é o critério direto, são os gols marcados. Por isso que lá na Alemanha a gente sempre tem equipes perdendo de 4-0 indo para cima para tentar marcar um gol. Isso me agrada demais. Então, para essas situações de desespero, eu venho para trabalhar o mercado de gols, tá? Não quero cravar nenhum favoritismo aqui. Eu acho que o poderio ofensivo do Hertha, na minha opinião, é melhor, mas o mais vem numa excelente fase, né? São 8 jogos sem derrotas. Nos últimos 7 jogos marcou primeiro. Então, vou trazer esse jogo aqui para o mercado de gols. Mais 0,5 contra o Hertha Berlim. O que mais que nós temos? Bundesliga 2. Fortuna Düsseldorf contra Karlsruhe. O Fortuna é um time que cumpriu com as minhas expectativas. Eu lembro que lá no início do campeonato eu falava que o Fortuna iria brigar por uma vaga para retornar à Bundes 1, já que o Fortuna e o Paderborn desceram nessa temporada passada. Fortuna joga contra uma equipe bem coerente do Paderborn, não é do Paderborn, do Karlsruhe. Não é uma equipe excepcional na parte ofensiva, tá? Não é um time excelente de contra-ataque, mas sem dúvida nenhuma é hoje um adversário direto na questão de bolas aéreas. O Fortuna, a gente sabe da qualidade ofensiva na parte aérea, tem um excelente canto, tem um excelente cruzamento, cabeceia muito bem, só que o Karlsruhe é diferenciado nessa situação de bola aérea. É hoje um dos times que mais marca de escanteio na competição, junto com o Heidenheim, com o próprio Fortuna, e faz jus ao treinamento. É uma das equipes que você consegue ver em campo que é bem treinada, né? Eles fazem uma movimentação diferenciada, às vezes fazem até um posicionamento engraçado dentro da área, que pode ser menosprezado por algumas pessoas, mas eu gosto muito disso, tá? Não é, como eu falei, um excelente time de contra-ataque, não é um excelente time de defesa, mas é bem coerente, tá? De defesa não, desculpa, de ataque. O Karlsruhe, ele se prevalece na defesa e se prevalece na bola aérea, tá? Então, o Fortuna vai encontrar bastante dificuldade nisso. Só que como eu vejo a necessidade do Fortuna de marcar, uma necessidade do Fortuna de vencer o jogo para continuar disputando essa vaga, né? Porque o Fortuna tem 30 jogos, tem um a menos do que o Hamburgo, eu vejo uma odd abaixo aqui do Fortuna e eu vejo uma odd incorreta, tá? Eu aceitaria essa odd do Fortuna de 1,85 contra o Nuremberg, contra um Regensburg, contra um Braunschweig, né, que está brigando ali embaixo, mas não contra um Karlsruhe, que costuma complicar muito a vida dos adversários. Então eu acho que, primeiro de tudo, essa odd do Fortuna está baixa. Se você gosta de trabalhar correção de odd, provavelmente tu vai encontrar alguma coisa aqui. Mas se mesmo assim o Fortuna conseguir fazer frente ao Karlsruhe, eu acho que o Fortuna vai sofrer demais na bola aérea, tá? Então esse jogo aqui é um jogo que me chama para os gols, mas ele me chama para os gols de forma cautelosa, tá? Eu preciso primeiro... A primeira coisa que me chamaria para trabalhar os gols aqui é um Fortuna adiantado, querendo o resultado, e um Karlsruhe puxando contra-ataque em cima dessa defesa alta. Tudo bem que o Karlsruhe não é um excelente time de contra, mas se ele estiver tendo espaço, eu tenho certeza que ele vai aproveitar. Até porque na Bundes 2 não tem essa coisa do time não tá nem aí pro jogo, eles sempre estão aí pro jogo, tá? O que vai me fazer entrar no mercado de gols ou não é isso, é esse aproveitamento ou essa vontade do Karlsruhe em aproveitar esses espaços. Se você não quer trabalhar gols, se o jogo está meio morto, se o jogo está meio parado, uma dica interessante que eu provavelmente vou seguir seria trabalhar as bolas paradas das duas equipes,
tá? Principalmente se já tiver com o placar aberto, porque aí eu tenho um mercado mais estável. Se o Fortuna estiver ganhando de 1-0, se eu for pegar bolas contra o Düsseldorf, contra o Fortuna, o Leia Fortuna vai estar bem estável. Eu não vou perder tantos tiques assim, tá? E obviamente ficar de olho no final do jogo, que as bolas paradas do Kazu pode ser interessante de se buscar se o jogo estiver empatado ou se o Kazu estiver a fim de virar o jogo, beleza? Eu vou trazer obviamente para cá, para o mercado de gols, por ser coerente com o que eu costumo trabalhar na Buns 2. Calls, beleza? Torino e Parma, Série A, mais um jogo envolvendo rebaixamento. O Parma hoje é praticamente um time rebaixado. O Parma ainda tem 6 jogos para disputar. Não, 5 jogos para disputar. O Torino tem 6 jogos para disputar, né? O Parma tem 20 pontos, uma das piores campanhas do Parma. É bem provável que seja rebaixado esse ano, né? Já o Torino ainda tem chance de escapar. O Cagliari, como eu falei, pontuou ontem contra o Napoli. A Fiorentina pontuou contra o time do Bolonha, quase venceu, mas conseguiu pontuar. E o Benevento foi o único que perdeu para o Milan, entendeu? E o que nós temos aqui? Desespero. Então, se tem desespero, para onde que eu costumo ir? Para o mercado de gols. A odd do Torino, na minha opinião, ela não é justa. O Torino ele não tem cacique nessa temporada para ter uma odd de 1,60 contra ninguém. Nenhuma equipe da Série A dá ao Torino o direito de ter uma odd de 1,60 pela fase ruim que vive o Torino. Só que, obviamente, o Torino é mais time que o Parma. Tá? Mas pela necessidade do Torino, eu não consigo ver esse 1,60 como uma coisa justa. Porque quando a gente fala de rebaixamento, a necessidade ela passa a ser muito mais ligada com nervosismo do que propriamente com superioridade. Tá? Então, se o Torino estivesse brigando para subir, ou para ir para uma Liga Europa, uma Champions, eu entenderia 1,60 do Torino. Agora, o Torino brigando para não cair, eu acho que esse favoritismo com essa odd baixa passa a ser mais favorável a um nervosismo da parte do Torino do que propriamente a uma superioridade. Então, eu não concordo com essa odd do Torino. Se eu fosse trabalhar alguma coisa no match odd, seria a correção do Torino, caso o Parma começasse bem. Mas eu prefiro trazer de novo esse jogo para gols pela necessidade em pontuar das duas equipes. Apesar do Parma parecer rebaixado, ele ainda tem chance, mas é muito pequena, tá? Muito pequena mesmo. Só que ainda tem. Então, se o Torino estiver na frente, o Parma vai se expor e vai dar espaço. Se o Torino estiver atrás do resultado, o Parma provavelmente vai tentar se segurar e, logicamente, vai dar espaços. O Torino vai dar espaço para o contra-ataque. O que eu acho arriscado aqui para o mercado de gols, que a gente tem que levar em consideração? Quando a gente tem uma briga de duas equipes para não cair, a gente pode ter uma das equipes se fechando para tentar pontuar. Por isso que às vezes o melhor cenário quando a gente trabalha equipes que estão buscando para sair do rebaixamento é jogar contra uma equipe que está buscando outra coisa diferente, tipo uma Europa League, um título, uma Champions League. Por quê? Porque são duas equipes que têm vontade de vencer, de fazer o resultado, mas geralmente a equipe superior, a equipe que está brigando lá em cima, ela tem uma cabeça mais aberta para contra-atacar. Quando a gente pega um Torino e Cagliari, um Parma e Benevento, às vezes a gente pode ter uma necessidade extrema de pontuação e aí a gente ter, por exemplo, o Parma abrindo o resultado e recuando. Tá? Então, o meu receio é trabalhar esse jogo para longa exposição e uma das equipes recuar. Então, se você for trabalhar o mercado de gols aqui, se você cogitar trabalhar os gols aqui, saiba que na hora de criar o seu cenário, principalmente se você tiver vontade de trabalhar isso de longa exposição no primeiro tempo, na hora de criar o seu cenário, leve em consideração que um dos times pode recuar e tirar o ritmo do jogo. Tá? Para você também não se expor num 4,5 e acabar saindo só 2 gols na partida. Eu estou trazendo para gols aqui, mas não necessariamente eu vou entrar num longa exposição. Pode ser o mercado de limite no final do jogo, ou um à frente. Eu só estou querendo evitar de trabalhar essa odd baixa do Torino aqui, que na minha opinião pode ser complicado. Tá? E por último, nós temos
Sevilha e Bilbao não é um jogo que eu pretendia fazer, mas eu dei uma olhada aqui que tem um apelo muito grande do Sevilha. O Sevilha tem um jogo a menos do que o pelotão de frente aqui, Atlético Madrid, Real Madrid e Barcelona. Pode chegar a 73 pontos, come pelas beiradas, mas ainda tem chance de título sim, tá? O Sevilha venceu os últimos 5 jogos, não perde a 9 jogos. Só que no confronto direto com o Bilbao costuma ter dificuldade. Ambas as equipes marcam em 4 dos últimos 5 jogos. O Sevilha toma gol nos últimos 4 jogos no confronto direto. E o Bilbao está a 3 jogos também sem derrota. Tá? Então, essa cotação do Sevilha é bem parecida com a odd do Torino. E também pode ser uma cotação errada, porque aí eu vou fazer o processo inverso. Tá? Nesse momento aqui, essa odd do Sevilha me parece mais aceitável do que a odd do Torino, porque a pressão do Sevilha é diferente da pressão do Torino. Na pressão do Sevilha é pelo título e não pelo rebaixamento. E o adversário do Sevilha não briga por mais nada. Mas, ainda achando que essa cotação do Sevilha é justa, eu acho que essa cotação não vai ser, que o Sevilha não vai ter facilidade com o Bilbao. Por quê? Porque o Bilbao, no confronto direto, geralmente tem um histórico de dificuldade e porque o Bilbao também é um excelente time defensivo, tá? Então, tomar um pouco de cuidado aqui na hora de trabalhar o Sevilha com o Bilbao. Eu acho que a gente pode ter um cenário aqui para trabalhar alguma coisa no Leia pior equipe em campo, apesar da odd do Atlético estar bem alta. São cotações que eu costumava trabalhar no início, tá? Mas eu vou trazer esse jogo para cá e vou deixar um asterisco aqui, ó. Possível correção do Sevilha, caso o Bilbao comece muito bem, tá? Mas aí no caso não entra num leia para a equipe em campo, seria mais um leia o favorito, mas é só para deixar especificado, beleza? Times que podem se complicar. O primeiro deles, obviamente, é o Fortuna, que está com uma odd baixa contra o Calzul, que é um excelente time defensivo e um bom time de bola aérea. O segundo deles é o Torino, que também tem uma odd baixa contra um Parma que também precisa pontuar. Não entendi a odd baixa do Torino. E o terceiro é o Sevilha, porque apesar da cotação me parecer justa pelo momento da equipe, são 5 vitórias seguidas, o Bilbao não é um adversário de se jogar fora. E se quiser jogar, pode complicar sim a vida do Sevilha. Beleza? Então eu fico por aqui. Se você concorda comigo ou discorda comigo, comenta aqui embaixo, ajuda bastante. Deixa o like, se inscreve no canal. Se eu esqueci de algum jogo importante, deixa aqui também, me lembra. É bastante interessante dar uma olhada nos jogos que você costuma acompanhar. E a gente se vê amanhã para eu fazer uma análise para terça-feira. Uma excelente segunda de trabalho para vocês, uma excelente semana de trabalho para vocês e um grande abraço. Valeu!